Em nome de Jesus, vamos para a palavra de Deus. Você quer que o Senhor fale contigo? Aleluia, Jesus, graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos, em Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. No capítulo 1. Amém? Eclesiastes capítulo 1, glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, Jesus está neste lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. O poder de Deus está aqui, graças a Deus. Vai glorificando, exaltando o nome do Senhor. Ele quer falar contigo, Ele quer encher a tua vida, a tua alma. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho, que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para ali tornarem eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser, delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Essa enfadonha ocupação Deus deu aos filhos dos homens para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser acumulado. Falei eu com o meu coração, dizendo, eis que eu me engrandeci, e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim, e o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fala, Pai, ao teu povo, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo possa estar, Senhor Jesus, sendo liberado de uma maneira, Senhor Jesus, poderosa, Pai, levando, Senhor, a revelação da tua palavra para cada alma, cada vida, cada coração, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, reparte ao teu povo a porção que te agrada, Senhor. Produz em nós aquilo que está no teu coração através da tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se assentar, amém? Graças a Deus. Queridos, o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, filho de Davi, rei de Israel, depois de Davi, o qual pediu sabedoria a Deus, e Deus prontamente lhe concedeu aquilo que ele pediu, como ele colocou diante do Senhor. Ele poderia ter pedido tantas coisas, mas ele colocou diante de Deus a necessidade que ele tinha, e Deus assim respondeu. Glória a Deus por isso. E ele se torna um homem muito sábio, cheio de conhecimento. Um homem muito
com uma mente muito aberta, com uma visão muito ampla, algo que não era natural, não era dele. Ele pediu a Deus e Deus deu. Amém? Aquilo que nos falta, irmãos, nós podemos pedir para Deus. Aleluia. Aquilo que talvez seja uma limitação para nós, nós podemos pedir para Deus, que Deus prontamente pode nos abençoar. Amém? Salomão coloca ali diante de Deus a sua questão, e ele pede sabedoria, e Deus prontamente responde para ele. E então, ele vive toda a sua vida. O livro de Eclesiastes, Salomão escreve na sua velhice. E os irmãos conhecem a história. Quem conhece a história de Salomão? Levanta a mão. Quem conhece? Amém. A maioria. Salomão vive de uma maneira muito cheia de riquezas, de status, de glória, de fama. Ele era reconhecido em todos os lugares, ele era falado. O nome dele chegou a todos os lugares da terra, pela sua sabedoria, por tudo que ele fez. Davi, o seu pai, um homem de guerra. Ele guerreava e conquistava, e Davi conquistou muitas coisas. Davi acumulou muitas riquezas. A Bíblia nos conta das riquezas que Davi acumulou, que ele conquistou. Porque cada guerra que se vencia tinha uns despojos, não era assim? O exército vencedor ficava com toda a riqueza do exército que perdia. E assim tomava uma posição de governo, mas também arrecadava ali todos os bens, toda a riqueza. E Davi foi adquirindo, Davi foi conquistando. E então vem Salomão, com a sabedoria dada por Deus, ele administra bem e ele ainda faz prosperar. Aleluia. Eu declaro essa bênção sobre a tua vida. Aleluia. Aquilo que tem chegado na tua mão, aquilo que tem vindo até você, o Senhor vai te dar a sabedoria para administrar bem e ainda multiplicar, em nome de Jesus. Assim seja, para a glória do Senhor. Amém? Porém, nem só de boas coisas vive um homem. Com tudo isso, com tanto dinheiro, tantas facilidades que estava à sua mão, Salomão faz muitas coisas que desagradam a Deus. Salomão vive de uma forma, muitas vezes, desregrada, cultua outros deuses, casa-se com mulheres que não agradavam a Deus, que não era do querer de Deus. Salomão cultua outros deuses, faz festas pagãs. Salomão se distancia da presença, buscando para si e tendo tudo aquilo que tocava seu coração, tudo aquilo que ele almejava, que ele desejava. Quem se lembra da rainha quando foi visitar Salomão, e ela vai cheia de presentes, e ela vai querendo agradar, fala, eu vou levar um presente à altura desse rei, não posso chegar lá de qualquer maneira. E ela prepara muitas riquezas e muitos presentes valiosíssimos. E quando ela chega, a Bíblia diz que quando ela vai chegando, somente da entrada, da forma dos servos, das roupas dos empregados, e de tudo que ela foi vendo, ela foi ficando com vergonha dos presentes que ela tinha levado para Salomão, porque a riqueza dele era muito maior. E por conta de tudo isso, então, ele vive de acordo com o seu bel prazer, de acordo com as suas vaidades. Porém, irmãos, conhecimento nem sempre quer dizer sabedoria de vida. Amém? Nós podemos notar isso. Muitas vezes a gente sabe fazer algumas coisas e tem dificuldade para outras. Pessoas, às vezes, são inteligentíssimas, porém têm dificuldades em outras situações. E principalmente no que diz respeito à vivência, à experiência de vida. Podemos ser inteligentes, podemos ser rápidos de raciocínio, mas precisamos distinguir inteligência de sabedoria.
Porque a sabedoria, ela é adquirida na prática, na vivência, na maturidade. É só quando a gente passa pela situação, aprende, erra, muitas vezes chora, e então você adquiriu uma experiência. E então você pode falar daquela vivência. Não é assim? Se não for desta maneira, nós falamos de teoria, nós falamos de história, nós falamos o que a gente viu em algum lugar. A história que alguém contou, olha, dizem que é assim, se você fizer isso vai dar certo, se você fizer isso vai dar errado. Mas somente quando a gente vive, quando a gente passa, é que a gente pode dizer, olha, a minha experiência foi assim. E então, quando Salomão chega na sua velhice, ele escreve Eclesiastes e ele começa dizendo aqui que tudo que ele viveu e ele viu, muitas dessas coisas eram o quê? Vaidades, supérfluos, coisas vãs, coisas que podiam ter sido deixadas para lá. Talvez quantas guerras ele entrou, quantas tropas ele mandou, movido pela vaidade, porque o que vão pensar do rei se eu não vencer? O que vão pensar do rei se não ver o meu exército na frente? Talvez até nos seus relacionamentos que não agradavam a Deus. Eu tenho que me casar com tal fulana, porque o que vão pensar? Tenho que manter o meu status de ser um homem que tem muitas mulheres. E então, muitas dessas coisas que ele fez, movido pela vaidade, ele reconhece aqui. Ele reconhece que muitas coisas, muita motivação das coisas que ele fez, foram movidas por conta de vaidade. E quando nós olhamos para nós, essa semana, Deus, o Espírito Santo foi falando no meu coração durante toda a semana. E veja que impressionante que é. Porque lá pelo meio da semana, o Espírito Santo me falou a respeito de uma palavra, que eu achei aquela palavra interessante. E daquela palavra que eu ouvi, o Espírito Santo foi tratando nesse ponto no meu coração. Porque eu ouvi uma entrevista, e uma pessoa, nessa entrevista, falando sobre outras coisas aleatórias lá, mas ela disse assim, isso daí para mim é mais uma desnecessidade. E aí eu ouvi aquela palavra, eu falei, que estranho falar desnecessidade, né, pastora Maria, professora? Desnecessidade, eu sei coisas desnecessárias, mas ouvi assim, né, o jeito que ela falou, isso aí para mim soa mais como uma desnecessidade. E aquilo ficou assim, não o que ela estava, o contexto que ela estava falando era outra coisa, mas ali o Espírito Santo já puxou um ganchinho e ficou com essa palavra. E eu comecei, o Espírito Santo falando no meu coração, como eu queria que o meu povo deixasse suas desnecessidades e entendesse o que realmente é necessário. Aleluia! Como Jesus falou para Marta e Maria, Marta, uma coisa só é necessária. Maria, você está afadigada com essas desnecessidades. E se o pão ficar pronto agora, a gente come agora. E se o pão ficar pronto daqui 2 horas, a gente come daqui 2 horas. Tem coisas que não são necessárias imediatas. Tem coisas que não são assim, tão urgentes. Vamos ficar nas coisas necessárias. Aleluia! E o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração, falando a esse respeito, nesta palavra. Por que é que insistimos nas desnecessidades? Por que é que fazemos das nossas desnecessidades coisas tão necessárias? Tem coisa que se a gente não sair agora e for comprar, parece que o mundo vai acabar. Aí de repente você para e pensa, fala, mas peraí, se não for comprar agora, pode comprar amanhã. Mas amanhã é sábado, pode ser que não dê tempo. Mas se não der tempo de comprar amanhã, pode comprar segunda-feira. Qual o problema? Mas acredito que vocês já passaram por isso. Tem coisa que se você não pegar e for comprar agora, parece que vai acabar o mundo. Não, peraí que eu vou agora. E vai. E amém. Mas entende o que eu estou querendo dizer? Que tem coisas que
A gente faz ser necessária. Mas o Espírito Santo quer colocar essa interrogação. Será que é necessário agora? Será que nós não estamos trocando a ordem das coisas importantes? Será que nós não estamos trocando, às vezes deixando de estar na igreja, num culto, por uma necessidade que nós inventamos, que não é necessário, eu tenho que ir lá hoje, porque eu tenho que ir lá hoje, porque eu tenho, hoje. E Jesus falando, Maria, Marta, Marta, uma coisa só é necessária. Amém? E culminou. Olha como que Deus vinha tratando já nesse sentido no meu coração. E na sexta-feira tivemos a notícia, triste notícia, trágica, da queda do avião. Aonde se vão 62 pessoas, repentinamente. Sem aviso prévio. Pessoas com compromisso, com hora marcada, eu preciso ir, preciso chegar, preciso trabalhar, professores, médicos, eu preciso, tenho compromisso, eu vou, eu volto, mas olha, é rápido, eu vou, e de repente, não faz mais nada, acabou. Nem chegaram nos seus compromissos, a família que ficou em casa, talvez fazendo planos para a volta, para o final de semana. De repente, 13h, recebe a notícia, fulano não volta mais. E quando eu soube da notícia, a gente chegou no posto, a gente estava indo levar a Gabriela, que ela fez uma viagem, a gente levou ela lá no posto para pegar a van. E nós encontramos o pastor Eduardo, e o pastor Eduardo desceu do carro já falando para nós, soube do avião, acabou de cair um avião, parece que tem mais de 60 pessoas mortas e tal, e eu não tinha ouvido ainda. E vim embora, e chegando em casa, vendo as notícias, tudo, o Espírito Santo falou, olha aí, quantas pessoas deste avião, quantas pessoas hoje estavam fazendo seus planos. Talvez tivesse pessoas ali fazendo planos de voltar para Jesus. Eu preciso voltar, preciso ir para a igreja. Aí, Pedro, verdade, cara, preciso ir para a igreja. Talvez tivesse pessoas ali fazendo planos de fazer algo para Deus dentro da igreja. Eu já vou à igreja, mas sabe, eu acho que eu deveria fazer algo para Deus. Eu deveria me envolver em algum grupo, eu deveria fazer uma célula, eu deveria fazer um discipulado, mas eu vou ver se na virada do ano, para o ano que vem, eu vou ver se eu dou um jeito de fazer melhor para Deus. Só que não. Foram ceifados tão rapidamente, tão repentinamente. E aí, nessa hora, é que a gente começa a pensar, então, peraí, pelo que estamos vivendo? O que estamos olhando na nossa vida? E quais são as coisas necessárias e as desnecessidades que precisamos deixar? Quais são as vaidades? Olha aqui, o Salomão, ele vem aqui citando coisas. E ele vai falando de coisas que acontecem o tempo inteiro. Ele vai falando, olha, o rio corre para o mar não se enche, volta para o rio. E assim vai ser, já era assim antes de eu nascer. Eu já vivi tantos anos, continua assim, eu vou morrer e vai continuar assim. E muitas vezes nós querendo discutir com alguém para provar que a gente está certo. Porque se a gente for para casa com aquela sensação de que, mas ele falou e quis dizer então, e aí pronto, acabou o mundo. E se for na igreja, não quero mais voltar na igreja, que aquele povo eu vou falar. E se for no serviço, quer pedir a conta do serviço. E se for da esposa, quer largar a esposa. E por aí vai, alimentando o quê? Vaidades. Simplesmente. Porque não aceita. Dói assim, torce aqui dentro. Não está certo. E eu sou chata para isso. Quem conhece eu de perto sabe que eu sou chata. Se eu falar uma coisa, se eu falar que não é, e eu tiver certa, mas você arrumou uma briga... Porque eu vou rodando com aquilo, eu volto a falar daquilo, até você entender o que eu estava falando, porque eu estava certa.
É. E parece que se não entender que a gente está certo, faz mal. Mas muitas vezes, aí o Espírito Santo tem que falar, deixa eu pensar que está errado. Aí a gente vai aprendendo. Eu já aprendi há muito tempo que o justo não se justifica. Não precisa sair provando que você está certo. É só colocar nas mãos de Deus. Faz o certo. Amém? Tem muita gente que anda errado, dá mau exemplo e fica magoadinho quando falam do que estão fazendo. Mas está fazendo errado, está dando mau exemplo, está escandalizando. Ué, quer mais que os outros falam mesmo. Mas quando a gente está certo, está andando certo, está dando bom exemplo, está fazendo tudo direito. Deixa que fala. Como diz o meu marido, fala que fui eu tenho as costas largas. É impressionante lá em casa, irmãos do céu. Às vezes a gente começa a querer descobrir as coisas. Quem quebrou aquele copo? Quem quebrou? Eu vi você tomando aquele copo. Oh, acho que, não fui, eu não fui. Aí ele fala assim, fui eu. Fala, não foi, eu sei que não foi você. Não, mas pode falar que foi. Deixa. Que diferença faz? Quem quebrou o copo fala que fui eu. Pedro é desse jeito. Então, irmãos, o justo não se justifica. Chega uma hora que a gente vê. Chega uma hora que a gente sabe. Chega uma hora que Deus se encarrega de esclarecer as coisas. E isso, irmãos, para a glória do Senhor. Eu tenho experiência de ter passado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 20, eu já perdi a conta de quantas vezes eu passei. Amém? E de repente a pessoa fala assim, nossa, hoje que eu vi, pastora, que é assim que acontece isso, isso e isso, não é porque a senhora não quer. Eu falo, hoje que você viu, glória a Deus. Eu sei que uma hora Deus mostra, uma hora Deus revela, não é assim? Uma hora as coisas se esclarecem. Amém, queridos? Quantas coisas nós ficamos, e eu coloquei aqui, para a gente ir, né, que hoje ainda tem a Santa Ceia para nós participarmos, glória a Deus. Vaidade, definição, valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Então eu quero ser e quero que saibam que eu sou. Aí eu alimentei minha vaidade. Eu quero estar, mas eu quero que vejam que eu estive. E quero ser validado por isso. Claro que nós, irmãos, seres humanos que somos, né, humanos, nós precisamos de algumas validações. Eu creio que todo mundo aqui tem um pouquinho disso, né? Você se arruma, você olha no espelho, às vezes você troca 3 vezes de roupa, aí a hora que você acha que está bom, você fala, tá legal, acho que dá para ser assim. Mas você não sai de casa antes de olhar para alguém e falar, tá bom assim? O que você acha? Se não for validado, parece que não serviu para nada, parece que você não se arrumou. Se alguém não falou, tá legal, tá bonito, ficou bom, ficou boa essa roupa, né? A gente tem essa necessidade. Mas, irmãos, quando a gente começa a alimentar, às vezes a falta dessa validação, quando a gente não tem, ou a falta de um reconhecimento por qualquer outra coisa, a gente começa a alimentar uns monstros dentro de nós. A gente começa a alimentar uns demônios dentro de nós, que vão crescendo e tomando o governo da nossa vida. Porque aí a gente deixa de falar, e aí, o que você achou? Tá bom? Tá bom. Isso é normal, beleza. Mas, de repente, a gente já começa assim, se não falou que está bom, é porque está ruim. E se não falou que está ruim, é porque eu sou horrorosa. E se eu sou horrorosa, então eu não vou nem sair na rua, porque eu não posso ver ninguém. Hoje eu estou com vergonha de olhar para as pessoas, porque eu vou ficar dentro de casa. Então, porque ninguém me ama, então porque ninguém me aceita, então porque ninguém me quer. E vai alimentando os monstros lá dentro. E quando a gente olha, a hora que Jesus voltar, a hora que Deus nos levar, de que valeu tudo isso, irmãos? Vaidades. E eu coloquei aqui algumas vaidades, algumas coisas, né, não apenas vaidade, mas algumas outras coisas que nós alimentamos. Muitas vezes ficamos sobrecarregados por isso, e o Senhor quer que a gente se livre. Você pode dar um glória a Deus?
Porque em nome de Jesus, o Espírito Santo traz isso, a revelação, para a gente se livrar. Aleluia! E poder andar mais leve em nome de Jesus. Coisas que levamos ou que alimentamos dentro de nós e que Deus quer que nós sejamos livres. Mágoas, ressentimentos e amarguras. Irmãos, quantas coisas já era para ter passado, já era para ter resolvido, já era para ter ficado para trás. Já era para ter o vento soprado. Mas a gente insiste, ou as pessoas insistem. Não, mas ele falou porque quis ofender. Não, mas é assim porque não me ama. E por aí vai. Lá em Levítico 19, 17 e 18. Tem alguém aí? Levítico 19, 17 e 18. Põe para a gente aí. Lá no comecinho, lá na lei, Deus explicando como funcionariam as coisas. Deus passando o manual para nós. Ele diz para a gente não guardar mágoa, não guardar ressentimento, não se vingar. Levítico 19, 17 e 18. Lá, Deus passando o manual da lei, colocando ali os pormenores de como que tinham que ser as coisas, ensinando o beabá. Ele diz para nós assim, olha, não odiarás a teu irmão no teu coração. Em algumas traduções está escrito, não guardará mágoa. Tem Bíblia que está escrito, não guardará mágoa. Do teu irmão no coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerá pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Deus não quer. Está lá no manual de procedimentos para a gente viver em paz e bem com Deus. Amém, queridos? Libera perdão, libera. Se sinta livre, se sinta leve. Glória a Deus. Se sinta livre, se sinta leve. Ah, mas o fulano não mudou. O perdão não é a respeito dele, é a respeito de você. Se você é capaz de liberar ou não. E se você não libera, você fica carregando aquela pessoa nas suas costas. Acorda com ela nas costas, vai dormir com ela nas costas, almoça com ela nas costas. Então, em nome de Jesus, já que eu não posso mudar as pessoas, deixe elas serem o que elas quiserem, eu vou perdoar. Porque eu quero ser livre, eu quero andar leve, quero dormir e acordar. Eu quero estar em paz se o Senhor Jesus me recolheu hoje. Já imaginou? Você tem tanta bronquinha daquela pessoa, tanto rancinho no teu coração daquela pessoa, que eu troco até de rua quando eu vejo. Quando você entrar no céu, quando você estiver prestes a entrar no céu, aí eu falo, você não pode entrar. Por quê? Porque você não perdoou o fulano. Já imaginou? Você fala, mas até aqui? Até aqui. Aí você não entrou porque você não perdoou. Então, libera. Ah, mas é errado. Ah, mas só faz. Aí é Ele, Deus. Deus trata. Deixa Deus fazer. Deus tem o jeito certo de trabalhar. Muitas vezes quando a gente ensina, quando a gente aconselha, e a pessoa fala que tem dificuldade de perdoar, eu falo, começa a orar por essa pessoa. Ai, mas eu tenho uma mágoa, mas eu tenho uma raiva. Começa a orar por essa pessoa. Você começa a orar como quem quer abençoar. Amém? Orar. E você começa a falar, Senhor, dá saúde. Senhor, sustenta. Senhor, coloca alegria naquele coração. Senhor, que ela seja vencedor. Que ela tenha conquistas. Vai orando. Vai passar um tempo, irmãos. Daqui a pouco o teu coração está quebrantado por essa pessoa. Porque você vai estar orando pela necessidade dela. E daqui a pouco você vai estar falando, mas é por isso que ela é tão amarga. Mas é por isso que ela é tão ranzinza. Porque olha como sofre essa pessoa. Olha como está oprimida essa pessoa. Olha como que está precisando de Deus. E então você vai e abençoa essa pessoa. Deus coloca no teu coração o amor, que é o amor que Deus quer que a gente ame. Não que a gente ame apenas os transformados, os que já estão do jeito que a gente quer, mas que a gente ame. Por isso Jesus fala, amai até os vossos inimigos. Porque nós temos que amar no sentido de liberar perdão, bênção,
seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Essa história de crente ficar amaldiçoando os outros, porque Deus vai pesar a mão. Porque ali vai ver, a hora que Deus pegar, está repreendida em nome de Jesus. Se libera dessas palavras de acusação, que Deus não nos chamou para sermos acusadores, Deus nos chamou para ser canais de bênção, aleluia. Deus nos chamou para ser canal de bênção para o nosso irmão, seja um canal de bênção, aleluia. A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, e vamos fazer isso, vamos fazer com que as pessoas sejam constrangidas pelo nosso amor. Quando você trata bem alguém que não gosta de você, ela fica toda sem graça, toda constrangida, porque é verdade, ela estava esperando outra coisa, aí você trata bem, você quebra as pernas dela, ela fica constrangida, ela fala, obrigado, tá. É assim que Deus faz com a gente não merece e Ele ama a gente, amém, queridos? Coisas para se livrar, como vaidades, competições. Não, porque eu sou mais espiritual do que o fulano, porque eu sou mais santo do que o fulano, porque eu oro mais, eu jejuo mais, eu busco mais a Deus, porque eu já sei pregar, porque eu isso, eu aquilo. Não existe competição. Existe uma caminhada que é longa. E existe aquele que vai chegar porque não vai parar. Amém? Não existe competição. Não existe. Nenhum pastor vai chegar no céu na minha frente por ser melhor pastor que eu. Eu não vou chegar na frente de ninguém me achando melhor do que ninguém. Ninguém vai chegar na frente. Nós precisamos chegar. Aleluia! Competições não servem para nós, irmãos. Competições só nos estragam. Estraga o corpo, estraga a noiva de Cristo, estraga. Nós não podemos ser competidores. Paulo fala a respeito daqueles que competem nos estádios, mas nós corremos e corremos para o prêmio que é a glória do Senhor. Aleluia, aleluia. Vamos agradar a Deus e buscar aquilo que não é desnecessidade. Eu creio, irmãos, que nós podemos falar que nenhum de nós aqui trabalha por ganância. Nenhum de nós aqui trabalha muitas horas, ou tem 2 serviços, ou faz um bico, ou faz uma hora extra por ganância. Creio que todos que fazem é porque necessitamos, porque precisamos. Nós não estamos podendo ainda trabalhar pelas desnecessidades para trocar de jatinho, né? Ou tem alguém fazendo hora extra aí para trocar de jatinho? Não, são necessidades, nós precisamos. Às vezes precisamos sim, acordar cedo, às vezes precisamos fazer um bico, às vezes precisamos fazer algo a mais. E é necessário, porque nós não estamos em condição ainda de ir em busca do supérfluo, ainda estamos buscando o pão de cada dia. Né? Se precisa trocar o carro, é porque precisa trocar o carro. Se precisa fazer uma viagem, é porque precisa dar esse bem-estar para a tua família, de fazer uma viagem. Amém? Mas não vamos deixar que essas motivações de vaidade sejam aquilo que rege a nossa vida. Amém? Porque nós somos o mesmo, por dentro e por fora. Amém? Quando Jesus vier, nossas riquezas ficarão aqui na terra, ou a falta delas. Quantas pessoas sofrendo porque não tem, porque ainda não alcançou, porque ainda não teve, porque ainda não acumulou. Quando Jesus voltar, não vai fazer diferença. Mas que nós possamos buscar estar no centro do propósito de Deus. O que é que Deus colocou nas suas mãos? A parábola dos talentos, ela é muito séria, irmãos. Caso contrário, ela não estaria na Bíblia. Deus colocou nas nossas mãos talentos. Ah não, eu não estou fazendo nada, mas também estou fazendo nada de errado. Aquele servo que enterrou também não fez nada de errado, ele guardou certinho. Ele não fez nada de errado, ele guardou certinho. Mas ele foi cobrado, porque foi colocado um talento nas suas mãos, e ele não multiplicou. Então que nós possamos olhar a necessidade das coisas de Deus, do reino de Deus, do talento que Ele colocou na sua mão, e multiplique esse talento, em nome de Jesus. Tem almas necessitando, tem vidas precisando, tem jovens precisando do seu talento,
Tem mulheres precisando do seu talento. Tem homens precisando do seu talento. Deus espera que você coloque o seu talento buscando primeiramente o reino de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.